Imagine um bárbaro nascido na estepe mongol, cujo nome se tornaria sinônimo de poder avassalador e mudança global. Foi Temujin, filho de caçadores nômades, que emergiu da fome e da perda para fundar o maior império terrestre da história. Essa é a jornada de Genghis Khan, um gênio militar e arquiteto de um legado que ainda reverbera no mundo moderno. Neste vídeo você vai descobrir como ele uniu tribos rivais, reinventou estratégias de guerra e construiu uma civilização que conectou continentes. Prepare-se para uma história épica de superação, violência, visão e impacto duradouro. Temujin nasceu nas geladas estepes da Mongólia por volta de 1162. Seu pai, Yesugei, era chefe de clã, mas foi envenenado quando Temujin tinha cerca de 9 anos. De repente, a família ficou sem proteção e exposta às tribos vizinhas. As condições se agravaram. A fome era constante. A disputa por recursos era impiedosa, e os inimigos aproveitavam cada fraqueza. Imagina a cena. Um garoto perseguindo marmotas para alimentar a irmã mais nova, cortando neve ao meio-dia. Temujin viu seus irmãos morrerem de doenças ou desaparecidos. Ainda criança, enfrentou a traição de aliados e a humilhação da comunidade, que recusava ajuda ao clã caído. Mas foi nesse solo implacável que surgiu o acúmulo de dureza e resiliência, aprendizado de sobrevivência, dominação dos cavalos, leitura da natureza e lealdade férrea aos poucos aliados que restaram. Ele observava os líderes tribais durante cerimônias, captava a dinâmica de poder. Sua fome não era só física, era fome de respeito, de justiça, de poder restaurado. Essa fase modelou o futuro imperador, o ódio às injustiças, a urgência em formar alianças verdadeiras e a crença inabalável de que o fracasso da infância seria superado por sua própria força. Até mesmo o frio cruel serviu como treinamento. Cada ventania, cada teto de cascas e peles, cada escassez de alimento, tudo ensinou a um jovem forjado para comandar. Essa base rústica e brutal permitiu que anos depois, ele transformasse a dor em ambição e o desespero em liderança. Quando Temujin tinha cerca de 15 anos, foi capturado por uma tribo rival. A família sofreu a ruína total. Escrevendo seus próprios primeiros capítulos como fugitivo, ele experimentou a escravidão tribal, servindo a mestres que o atormentavam. Contudo, até na servidão, observava como se mantinha ordem e poder entre homens livres, e como a união dos clãs podia dissolver fronteiras tribais. Após escapar, retornou à sua terra natal com feridas físicas e psicológicas. Ao reencontrar membros de seu clã disperso, foi percebendo que os laços tradicionais entre tribos mongóis eram fracos demais para resistir ao caos e à dominação externa. Era necessário um novo pacto. A ideia incendiou sua mente: unir o povo mongol por convicção, não por medo. Ele começou a construir alianças com líderes menos poderosos, promovendo pactos baseados em lealdade pessoal. Organizou mutins, grandes encontros tribais, nos quais apresentava uma visão de solidariedade e proteção. Em vez de aplicar violência, oferecia vantagens concretas aos aliados. Participação na partilha das conquistas futuras. Essa proposta provocou fascínio. Uma nova tribo mongol, mais forte, mais coesa. Foi nesse período de transição que Temujin forjou sua identidade política. Um modelo meritocrático. Esqueça a herança de sangue. Prioridade para a coragem e competência. Ele começou a estabelecer punições severas para a traição, mas recompensava generosamente a lealdade. O sucesso de pequenos ataques organizados contra tribos rivais consolidou sua reputação. De escravo a líder visionário, sua trajetória passou a inspirar medo e esperança. Enquanto galvanizava seguidores, também arquitetava uma ideia revolucionária. Não mais fragmentação tribal, mas uma nação mongol, liderada por um só, com leis unificadas, com propósito comum. Esse foi o momento decisivo em que Temujin deixou de ser um sobrevivente e tornou-se um arquiteto de império. Uma vez formada sua base de aliados fiéis, Temujin iniciou ofensivas contra clãs rivais, os Merkit, os Taitiud, entre outros.
Organizou pequenas tropas de cavaleiros, explorando velocidade, táticas de cerco e surpresa, diferentes dos métodos convencionais locais. Cada vitória trazia novos guerreiros espalhando seu nome. Em 1206, durante um Kurultai, Assembleia Tribal, ele foi proclamado Genghis Khan, o Imperador Oceano, autoridade suprema dos mongóis. Esse momento unificou as tribos sob um só comando, legitimando sua liderança. Suas leis foram codificadas no Yasa, regulando comportamento, comando e distribuição de espólios. A guerra era meticulosa. Ele combinava espionagem, alianças estratégicas e brutalidade calculada. Em cada combate, aprendia os métodos inimigos e copiava, adaptava e aperfeiçoava. Sua exatidão e clareza mental no comando deixavam os adversários atônitos. A psicologia militar de Genghis era tão decisiva quanto a física. Espalhava rumores terroríficos para abrir muitas cidades sem lutar. Prometia clemência àqueles que se rendessem, mas punia com dureza os que resistissem. Isso fragmentava a moral do inimigo. Ao barrar e vencer coalizões de tribos poderosas, cimentou sua crew, os Keshig, guarda imperial, com cavalaria leve, flechas montadas e disciplina rígida. Sua ascensão não foi só pelas armas. Veio da construção de uma identidade mongol unificada, de leis que castigavam o crime tribal interno e de visão que transcendeu a vingança. Genghis emergiu como símbolo de justiça e poder. Ao final deste capítulo, vemos seu domínio consolidado como um poder imbatível na estepe. Basta olhar para os primeiros estandartes mongóis que tremulavam acima das tendas das tribos recém-subjugadas. A lenda havia começado. Genghis Khan revolucionou a guerra. Sua base era a cavalaria montada com arqueiros eficientes que disparavam flechas com precisão enquanto galopavam. Adotou táticas flexíveis, falso recuo, movimento envolvente em U, cerco contínuo e comunicação por mensageiros montados. Usou também engenheiros capturados dos povos conquistados para aprimorar máquinas de cerco, catapultas que lançavam pedras pesadas e fogo grego improvisado. Nas fortalezas usavam técnicas de tunelamento, distrações falsas e ataques combinados à noite. O elemento surpresa era tão valorizado quanto o poder letal. Um exemplo impressionante foi a campanha contra o Império Jin, na China. Em poucos anos, Genghis Khan e seu exército atravessaram desertos e montanhas, conquistando cidades fortificadas supostamente impenetráveis. As muralhas caíram e as lideranças fugiram. Além disso, implementou uma rede de rotina militar, uma comunicação rápida, o sistema YAM, estações de mensageiros fixas 50 quilômetros uma da outra, permitindo que ordens chegassem em questão de dias por milhares de quilômetros. O feedback era instantâneo, os planos se adaptavam ao real tempo, e isso causava caos absoluto nos inimigos, que eram lentos para reagir. Internamente, a estrutura era dividida em unidades de 10, 100, 1000 e 10.000, Arban, Zuun, Mingan, Tumen, disciplina rígida, treinamento intenso. As execuções por deserção, roubo ou traição eram públicas e serviam de advertência. Essas táticas resultaram em vitórias fulminantes. Na Batalha de Khwarezm, enfrentou um vasto império iraniano que subestimou sua mobilidade e inteligência. As cidades caíram em meses, não em anos. Cada conquista rendia escravos, riquezas e engenheiros, que incrementavam ainda mais seu poder. No fim desse capítulo, vemos um exército mítico, infalível na velocidade, astuto na manobra, implacável na execução, uma máquina de guerra sem precedentes que estava prestes a mudar o mapa da Eurásia para sempre. Depois da vitória sobre Khwarezm, Genghis lançou-se contra o oeste. O extenso Khwarezm Shah no atual Irã e Ásia Central foi varrido rapidamente. As cidades comerciais como Bukhara e Samarcanda caíram após cerco, saque e guerrilha feroz. A devastação foi profunda, mas houve também pragmatismo. Populações submetidas podiam manter seus tons religiosos e culturais desde que pagassem tributo. Sua política com a Rota da Seda era audaciosa.
Ao controlar os eixos de comércio entre China e o Oriente Médio, cinzelou um monopólio sobre as caravanas. Instituiu segurança nas estradas, incentivou rotas comerciais oficiais, padronizou taxas e diminuiu pirataria. Mercadores atravessavam o império, tornando-se parte da engrenagem logística gigantesca. Ao conquistar Xixia e Jin, uniu o leste e o oeste sob uma mesma bandeira. As riquezas acumuladas, ouro, seda, porcelanas, especiarias, impulsionaram uma economia de saque e comércio protegido. A integração das rotas aumentou os fluxos de ideias, tecnologia e até religiões como o budismo e cristianismo oriental. Genghis Khan combateu inimigos não só com espada, mas com diplomacia. Mandou embaixadas a califados, trocou presentes com o papado, criou alianças pontuais. Mantinha tolerância religiosa e relativa autonomia local, desde que houvesse obediência imperial. Isso aumentou a estabilidade e encorajou o fluxo de diversidade cultural. Ao controlar a Rota da Seda, lançou as bases para a expansão de seu império e o intercâmbio global. A Mongólia deixou de ser um mar de tendas e flechas, tornando-se o eixo de uma convergência global de povos e mercadorias. No fim deste capítulo, vemos caravanas deslizando pelas intenções de Genghis, como rios de comércio conectando um mundo até então fragmentado. No auge do Império Mongol, nos anos finais da vida de Genghis Khan, a estrutura administrativa era surpreendentemente sofisticada. O Yasa, seu código de leis, regulava crime, casamento, impostos e conduta do exército. Era conhecido por sua severidade, mas também por sua imparcialidade. Protegeu comerciantes, punia saqueadores e estimulava a cooperação entre povos. Havia tolerância religiosa institucional. Budistas, muçulmanos, cristãos, xamanistas coexistiam sob a mesma governança. Missionários visitantes relatavam um grau de liberdade inédita, desde que pagassem tributo e respeitassem a autoridade. A troca cultural estava em todas as camadas da sociedade. A capital, Karakorum, tornou-se um centro cosmopolita, com comerciantes persas, chineses, europeus, artesãos de diversas etnias e administradores estrangeiros. Era o coração pulsante de conexão entre Oriente e Ocidente. Lá se discutiam inovações tecnológicas como impressão em tipos móveis e foguetes primitivos. O comércio floresceu. Novas rotas foram mapeadas, rotas marítimas conectaram-se à Rota da Seda, e os impostos geraram tesouros para financiar expedições futuras. A burocracia mongol se expandiu, mas manteve-se leve. Governantes locais eram frequentemente mantidos no poder sob supervisão imperial. Culturalmente, o império promovia trocas. Músicos da Pérsia, pintores chineses, matemáticos do Islã, médicos do Oriente Médio foram reunidos. Essa sinergia gerou avanços científicos e artísticos que ecoaram por séculos. Nesse cenário, Genghis vivia seus últimos anos como soberano supremo, aceitando embaixadas e consolidando alianças. Ele tinha uma visão de legado, que seu império sobrevivesse e continuasse conectando mundos. A majestade de Karakorum e a prosperidade nos centros comerciais refletem um poder que transcendia a guerra. Era civilização emergente nas estepes. Em 1227, Genghis Khan morreu durante uma campanha na região ocidental da China. As circunstâncias exatas permanecem misteriosas. Relatos falam de ferimento em combate, queda de cavalo ou doença súbita. O local é incerto. Alguns dizem que foi escondido num vale remoto, e o exército cobriu seu túmulo para garantir segredo absoluto. Desde então, nenhum registro romano ou chinês encontrou seu túmulo. E a tradição mongol reforça que quem encontrar seria amaldiçoado. Isso criou um véu lendário sobre sua morte, e o silêncio do sepulcro tornou-se mito. Após sua morte, o império permaneceu unido sob o comando de seus filhos. Ögedei foi sucedido como Grande Khan, expandindo ainda mais o domínio. A máquina imperial continuou organizado. Sistema Yam, Yasa, rede de comércio. Porém, com o tempo,
As diferentes regiões começaram a se fragmentar. Kublai Khan fundou a dinastia Yuan na China. Batu conquistou a Rota da Seda no oeste. Hülegü formou o Ilkhanato do Irã. A coesão original se dissolvia, mas a infraestrutura de poder e cultura transcenderam as divisões. O mistério persistente da morte de Genghis transformou-se em lenda, mas seu impacto permanecia palpável. Os invasores mongóis provocaram um choque civilizatório. A Europa aprendeu sobre pólvora, administração e táticas militares. O Oriente Médio viu cidades inteiras destruídas, porém, reconstruídas sob novas influências. Hoje, séculos depois, o legado de Genghis Khan está no DNA genético. Estima-se que até 1% da população mundial descendam dele. Nas rotas comerciais que ainda existem, nas estruturas legais que inspiraram códigos modernos e na sensação de que um homem de origem humilde mudou o curso da história global de forma irrevogável. A trajetória de Genghis Khan, de órfão faminto a imperador universal, redefine o que significa poder e legado. Ele não foi apenas um conquistador. Foi um líder que unificou um povo disperso, instituiu leis rígidas, promoveu comércio e tolerância religiosa e fundou um mundo interconectado antes mesmo da modernidade. Sua morte permanece envolta em mistério, mas seu espírito vive nas estruturas que ainda moldam o mundo atual. O império que ele fundou foi a ponte entre civilizações transportando mercadorias, ideias, religiões e tecnologias. A influência mongol atravessa o tempo. Sistemas de comunicação rápidos, diplomacia pragmática, meritocracia militar, tolerância institucional e integração cultural são legados que ecoaram nas sociedades ocidentais e orientais. Hoje, quando traçamos rotas comerciais ou debatemos governança global, vemos sombras do modelo que começou nas estepes. A tolerância religiosa que Genghis praticou, a diversidade cultural que fomentou e o respeito à competência em vez da linhagem, tudo isso inspira reflexões contemporâneas sobre liderança e autoridade. Que pergunta você ficaria se soubesse onde está enterrado Genghis Khan? Ou se existisse uma carta perdida dele revelando planos secretos? O que nos resta é a curiosidade. Entender até que ponto um homem solitário pode, com visão e brutalidade, conectar o mundo. Se você gostou dessa história, inscreva-se e comente. Qual aspecto da vida de Genghis mais te intriga? Sua ética, suas leis, suas táticas? Vamos conversar sobre isso.